Fala galera, sejam todos muito bem-vindos ao canal. Estou chegando com muitas informações do Mengão no dia de hoje. E vazou a conversa de Jorge Jesus com Neymar sobre invencibilidade não atingida nem no Flamengo, galera. Vamos falar sobre esse assunto e também o Flamengo recebe aviso aí de última hora sobre a situação de Léo Ortiz, né? E o Tite foi avisado. Então, outra informação: o Flamengo empresta atacante para time da Série D do Brasileirão. Outra informação importante aí, né? O Flamengo contrata joia chilena aí comparada a astro do Barcelona. Então, se o Flamengo pouco contratou aí até o momento, né, galera? Esse ano foram poucas contratações aí para o elenco profissional aí. Então a base já é uma realidade totalmente diferente. Então, afinal, aí depois de fechar aí com uma promessa do futebol peruano, agora o Flamengo tem acerto com o Joan Orellana, de 18 anos do Chile. No país, o jovem é tratado como o novo Frank de Jong, holandês do Barcelona da Espanha, né? Então, de acordo aí, né, com informações, Joan já está no Rio de Janeiro e realizou exames médicos aí nesta sexta-feira. Orellana chegou por empréstimo de 1 ano, cedido pela Universidade Católica do Chile, galera. Então, com a opção de compra aí no Chile, a saída do Meia foi lamentada por páginas aí do Twitter, né? Então, definitivamente, a Universidade Católica fez mal aí vender Joan Orellana aí, né? Muitos criticaram, né? Era uma das figuras principais da equipe e não o levaram para o time principal. Ele é um jogador camisa 10, tem características de Frank de Jong, meio-campista central com muito futuro, né? Escreveu os jornalistas chilenos, né? Então, no último sábado aí também, de acordo com canais aí do YouTube, o Flamengo fechou a contratação do peruano Adriano Nicolás, de 17 anos, vindo do Aliança Lima do Peru. A transação ocorreu nos mesmos moldes, ou seja, 1 ano por empréstimo com opção de compra. Diferentemente de Orellana, o conterrâneo de Paulo Guerreiro ainda não está no Brasil, pois só poderá viajar quando completar 18 anos no mês de março. Então, para observar aí as promessas do mercado sul-americano e até aí de outros estados do Brasil, o Flamengo reforçou o time de olheiros aí nesta semana. E afinal, aí o clube fechou, né, com o scout Williams Germano, que estava no Palmeiras com passagens pelo Flamengo anteriormente aí, galera. Então, dessa forma aí, né, em um primeiro momento, aí o profissional será responsável por captar talentos no interior do país e fora do país também, aqui na América do Sul. E nessa experiência aí anterior no Mengão, o especialista sugeriu o Meia Max, que foi contratado e depois vendido aí por 5 milhões ao futebol dos Estados Unidos, né? Então, passando outras informações aí, né, sobre o atacante emprestado, né, do Flamengo, o Thiaguinho, né? Então, o Flamengo que emprestou o Thiaguinho, né? Então, o Flamengo definiu o empréstimo de Thiaguinho neste sábado aí, após negociações com o 13 do Recife. Então, o mais querido aí recusou propostas de Leixões, um time de Portugal, né? E do Dinamo Tbilisi, né? Então, outro time da Geórgia aí, visto que as ofertas não eram boas financeiramente para o clube. Então, deste modo, a diretoria decidiu cedê-lo ao time do Nordeste aí, galera. Então, vale destacar que Thiaguinho assinou um contrato com o 13 aí por 3 meses até o dia 30 de maio. Então, deste modo, o atleta viajou na última sexta-feira para a Paraíba, né, com o intuito já de se apresentar ao novo clube, né? Então, o time de Campina Grande disputa a Copa do Brasil, a Copa Nordeste e o Brasileirão da Série D, né, galera? Então, o Thiaguinho não estava na lista de Tite, né? Então, o Thiaguinho não entrou na lista de jogadores utilizáveis aí de Tite nesta temporada. O atleta retornou ao mais querido no início deste ano, ganhou oportunidades nos jogos do Flamengo no Campeonato Carioca, mas não ganhou pontos com o atual treinador do Flamengo, né? Então, o Tite, por outro lado, deu oportunidade a outros jovens nesta temporada. Então, Matheus Gonçalves, Igor Jesus e Cleito estão sendo relacionados constantemente aí pelo treinador, participando do dia a dia do elenco profissional no Ninho do Urubu. E a ideia do técnico é dar cada vez mais rodagem aos garotos, visto que ainda está no início do ano, né? Então, falando aí de Léo Ortiz aí, né? Será que melou essa negociação, né? E a novela com o Flamengo? Então, o Flamengo aí tem a melhor defesa do Campeonato Carioca com apenas 1 gol sofrido. E o treinador Tite aí vem conseguindo, né, dar um equilíbrio ao time e vem de 3 vitórias seguidas. Mas apesar disso, ele deseja a chegada de Léo Ortiz
do Red Bull Bragantino, aí seria um reforço importante para a zaga, né? Então a novela se arrasta desde dezembro, já que o clube carioca não chegou nos valores aí que foram pedidos, né? Então o defensor de 28 anos tem contrato até dezembro de 2026 com o atual clube, que faz jogo duro para liberá-lo, né? Então, inclusive o zagueiro foi inscrito pelo Red Bull Bragantino para a disputa aí das fases preliminares da Copa Libertadores. E o time paulista aí entra na segunda fase, aí, inclusive, da competição e tem como objetivo chegar à fase de grupos da principal competição aqui da América do Sul, né? E apesar disso, aí o Flamengo também poderia inscrevê-lo na Libertadores caso contratasse o zagueiro. Mas como foi informado, a negociação é vista como muito difícil pelo Flamengo e as conversas por hora estão paralisadas. Então, quanto pede o Bragantino pelo zagueiro? De acordo com informações do Globo Esporte, o clube paulista quer entre 8,5 e 9 milhões de euros, aí, que gira entre 45 e 48 milhões de reais na cotação atual aí por Léo Ortiz. E o time de Bragança Paulista tem 75% dos direitos econômicos do zagueiro aí, galera. Então o Flamengo, por sua vez, deseja pagar um valor, segundo aí o portal UOL, né? Então dessa forma a negociação não avança. Então o Tite aí, que é um entusiasta aí do futebol de Ortiz, e isso gera uma insistência aí pela contratação do zagueiro, né? Então o Flamengo tem dinheiro em caixa e acabou de negociar o lateral direito Mateuzinho com o Corinthians, né? Então, segundo informações aí, diz que o mais querido vai embolsar aí cerca de 14 milhões de reais no negócio, né? Mas, no entanto, o clube da Gávea parece não estar disposto a chegar aos valores pretendidos pelo Bragantino. Se essa negociação não tiver um final feliz aí para a diretoria flamenguista, outros nomes já estão sendo analisados no mercado, galera. Então, apesar de liderar a fase de classificação no Campeonato Carioca, o Flamengo tem a mesma pontuação do Fluminense, segundo colocado, e o Flamengo leva vantagem no saldo de gols, né? E o Flamengo tem mais 3 jogos no sistema de pontos corridos antes da fase eliminatória, né? Que entre os 4 melhores para a semifinal e os 2 vão para a final aí do Campeonato Carioca, né? Quem vencer aí o quadrangular, né? Então o clássico contra o Fluminense, que pode definir o líder da fase de classificação, acontece apenas no dia 25 de fevereiro, no próximo domingo, às 16 horas, no Maracanã. E antes o desafio é contra o Boa Vista, na terça-feira, aí, no dia 20, né? Então, com a equipe principal, o Mengão ainda não levou o gol e a zaga titular é formada por Léo Pereira e Fabrício Bruno. Outra opção importante é o medalhão Davi Luiz, né? E o Flamengo espera manter o sistema defensivo muito forte aí para o restante aí dos campeonatos, né, galera? Outra informação importante aí, né? Sobre Neymar, né? Então, além da volta de Neymar ao clube, né, lá da Arábia, o que chamou bastante a atenção dos torcedores de plantão da internet foi a forma física do jogador. Então, em alguns vídeos aí que circularam muito, os internautas disseram que o atacante estaria acima do peso. Além das filmagens, né, diversos outros movimentos do brasileiro foram gravados, né, nas dependências do Al Hilal. Porém, aí no meio de todos esses bastidores, o maior destaque ficou por conta de um vídeo que circulou neste sábado nas redes sociais envolvendo Neymar e o ex-técnico do Flamengo, Jorge Jesus, aí, galera. Explicando aí este fato, né? O Mister que comanda o Al Hilal desde julho de 2023, mas já havia tido passagens pelo clube saudita entre 2018 e 2019. Então, pouco antes de assumir o Flamengo e montar uma equipe inesquecível. Então, no vídeo que circulava, aí Jorge Jesus fala com o Neymar sobre o recorde de vitórias que o Al Hilal está perto de bater. No momento, aí, a equipe saudita tem 21 vitórias seguidas, com o recorde sendo do Denil Santos, clube galês que conseguiu 27 vitórias consecutivas, né? Então, no mundo de sempre, 26 vitórias consecutivas, nunca nenhuma equipe conseguiu, só o Ajax. Se a gente chegar lá, vamos para o Guinness Book, disse o treinador para Neymar, né? Então, apesar do Mister ter citado o Ajax com 26 vitórias consecutivas, já, como mencionado, o recorde do Nil Santos, né? Então, o Al Hilal é o líder do Campeonato Saudita com 6 pontos. Então, ele tem mais 6 pontos do que o Al Nassr, né? Que tem um jogo a menos, que é o time do Cristiano Ronaldo, né? Falando da invencibilidade de Jorge Jesus no Flamengo, que também marcou. Então, sob o comando do Flamengo, Jorge Jesus ficou com 18 jogos, galera, invicto. Então, o time que marcou época aí nas mãos do Mister ganhou Libertadores, América, Campeonato Brasileiro e 18 jogos. Quase chegou lá, né? Nos 26, né? Então, faltou 8 jogos aí, né, para igualar. Então, neste ano aí, o Mengão ainda
conquistou o Campeonato Carioca, né? Mas aí, né, com o técnico Abel Braga à frente da equipe, né? Então o Jorge Jesus chegou no clube em junho de 2019, quando o Flamengo estava nas oitavas de final aí da Libertadores, né? Até hoje os flamenguistas não esquecem do treinador e sobre aquela arrancada, né, no Campeonato Brasileiro, né? E o próximo jogo do Flamengo, que será nesta terça-feira, dia 20, às 21h30, contra a equipe do Boa Vista, em jogo válido pela nona rodada do Campeonato Carioca. E o Flamengo, então, vai perder aí a primeira colocação, porque o Fluminense vai jogar antes aí, né? Mas é isso aí, nação rubro-negra. Quero agradecer a todos pela presença aqui no canal. Em breve voltarei com mais informações do Mengão. Um forte abraço a todos e até a próxima.